Invenção número 101143. O casaco borboleta. O quê? Que horas são? Murmurou Flynn. Ele tinha ido tarde para a cama porque tinha estado a dar os últimos retoques numa das suas invenções. E o som alto, ao bater da porta, arrancou da longínqua terra dos sonhos. Quando abriu a porta, encontrou um homem de olhar preocupado. Olá, bom dia. Desculpe-me incomodá-lo, mas estou aqui para ver se me consegue ajudar. Entre, respondeu Flynn, o inventor mais criativo da cidade de Tots. Enquanto tomava uma chávena de chá, o homem de olhar preocupado e de olheiras marcadas explicou o seu problema. Nós temos uma filha maravilhosa, a Lola, que é uma menina alegre e simpática, sempre sorridente. Tem 2 anos e meio e adora passear. O problema é que ela acha tudo simplesmente demasiado interessante. Quando vamos ao parque, corre atrás dos pássaros, sem parar, nem pensar que se pode magoar ou até cair no lago. Vamos ao supermercado e imediatamente ela desaparece atrás dos carrinhos das outras pessoas na loja. E depois é um sufoco para a tentar encontrar. No outro dia, fomos a um parque de diversões e ela perdeu-se a perseguir uma borboleta. Quando se apercebeu que estava perdida, começou a chorar sem parar. Chorou tanto que no fim fizeram um aviso no altifalante e perguntaram pelos pais da menina perdida. Resumidamente, não podemos simplesmente tirar-lhe a vista de cima. Nem por um segundo. Não importa o quanto tentemos avisá-la do que pode acontecer. Ela continua simplesmente a fazer o que mais gosta de fazer. Contemplar o céu e perseguir qualquer coisa que se mexa. Não queremos ter que a pôr no carrinho de bebê ou até ter que lhe segurar a mão o tempo todo. Queremos que ela seja capaz de crescer, mas apenas não sabemos o que fazer. Temos mesmo um medo terrível de que um dia a percamos. Quando finalmente a encontramos, a Lola, eu e a mãe dela acabámos a chorar ao mesmo tempo que nos abraçávamos. Pode ajudar-nos? Vá para casa e deixe-me ver o que se pode arquiteturar, respondeu Flynn. Pôs de lado a invenção para a qual tinha estado a trabalhar. A segurança das crianças vem sempre em primeiro para Flynn. E sentou-se para pensar profundamente sobre aquilo que poderia inventar para Lola, a sonhadora. Depois do que pareceu ser uma eternidade, teve uma boa ideia e começou ao trabalho. Levou-lhe horas e horas. Era a primeira vez que tinha feito algo tão belo. E, para dizer a verdade, foi uma tarefa difícil. Quando a invenção estava finalmente pronta, telefonou ao pai preocupado. Venha buscar a invenção e veremos se vai gostar. Penso que poderá resolver os seus problemas com a Lola. Em menos de 5 minutos, o pai da Lola estava em casa de Flynn, mas... Oh, que desilusão, quando viu que o Flynn tinha preparado para ele. Um casaco. É muito bonito, mas talvez não me tenha entendido. A Lola não precisa de algo para a proteger do frio. O problema é que ela se distrai e depois perde-se, explicou o pai da Lola, tão gentilmente quanto conseguiu. Leve-o, deixa a Lola vesti-lo e veja como corre, respondeu Flynn com um sorriso. Sentindo-se um pouco confuso, o pai da Lola pegou no casaco e foi para casa. Naquele fim de semana, a Lola e os seus pais foram visitar uma aldeia muito antiga com casas de pedra no topo de uma montanha. A Lola vestiu o casaco que Flynn tinha feito para ela. É mesmo bonito, disse a mãe de Lola, apreciando o casaco, que era branco, com um padrão de borboletas com todas as cores que consigas imaginar. Sim, mas eu queria uma invenção que nos impedisse de perder a nossa filha, não um casaco borboleta, disse o pai da Lola. Enquanto passeava na aldeia, os pais de Lola encontraram uns amigos que pararam para conversar por um bocado. A Lola não demorou muito a parar por um gato e começou a segui-lo. O gato não quis conhecer Lola e começou a fugir. Lola, claro, correu e perseguindo o gato. Minutos depois, Lola perdeu o gato de vista e olhou em volta pelos seus pais.
Olhou para a direita e olhou para a esquerda, mas não conseguiu vê-los em lado nenhum. Depois ouviu duas vozes chamarem-na. Lola! Naquele preciso momento, algo extraordinário aconteceu. As borboletas voltaram para fora do casaco da Lola e começaram a rodeá-la, mesmo em torno de sua cabeça. Os seus pais conseguiram ver uma multitude de borboletas, mesmo a 2 ruas de distância, e correram para ver o que estava a acontecer. À medida que se aproximavam, viram que embaixo da estranha nuvem de borboletas estava Lola. Podes imaginar o quão agradecidos estavam. O casaco não era claramente um casaco qualquer. Era um casaco que conseguia ajudar os pais da Lola a encontrarem-na se ela se perdesse. Tudo o que tinham de fazer era gritar o seu nome e as borboletas voariam para fora do seu casaco até ao ar. Quando as borboletas começavam a voar em círculos acima da sua cabeça, as suas cores brilhantes poderiam ser vistas de longe e os pais de Lola poderiam encontrá-la num instante. A partir de então, sempre que saíam, os pais da Lola asseguravam-se que ela vestia o casaco e nunca mais a perderam de novo. O tempo passou e quando Lola cresceu, o casaco ficou demasiado pequeno para ela. No entanto, os pais de Lola aperceberam-se que não tinha importância porque ela já não precisava dele. A Lola tinha crescido e tinha ficado muito mais responsável. Tinha deixado de se distrair e de magicar sempre que via um animal mexer-se, deixando-se de perder. Um dia, Felino ouviu um bater à porta e, ao abrir, encontrou Lola e os seus pais à entrada. Feline ainda se recorda do enorme abraço que Lola lhe deu e do olhar agradecido dos pais, já que lhe agradeciam pela magnífica invenção que tinha ajudado Lola a crescer em segurança.